Bom, a gente constrói heliponto há cerca de 18 anos, né? O primeiro heliponto construído foi em Alphaville, era um heliponto de resgate aeromédico. E de lá para cá, a gente evoluiu bastante no aspecto construção de helipontos, né? Naquela ocasião, a gente tinha dificuldades em função de tamanho de peça, em função de que essas obras ocorrem normalmente em cima de prédios e sempre procurando, vamos dizer assim, facilitar a montagem em função do precipício que se gera, né, vamos dizer assim, ao lado do local onde o heliponto vai ser montado. Hoje, a gente trabalha com modelagem 3D e a gente consegue fazer as peças praticamente do tamanho que a gente quer. A gente consegue hoje estar galvanizando a estrutura toda, né? Coisa que na ocasião, pelo grande número de erros e dificuldade de estar, vamos dizer assim, fechando a medida precisa da peça, né, para que ela seja galvanizada a fogo, a gente não conseguia. Então hoje a gente, com a modelagem, a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento. O que é interessante colocar, né, nesse aspecto é que muita coisa aconteceu e muita coisa continuou e muita coisa foi abandonada, né? Então, por exemplo, estruturas espaciais em helipontos, uma coisa que a gente tentou uma única vez e chegou à conclusão que era uma grande bobagem. Então, deixamos de aplicar esse tipo de solução. Então, hoje a gente vem utilizando soluções em que a gente dá preferência ao uso da laje em steel deck em concreto armado, em cima da estrutura metálica para todos os helipontos elevados. Alguns helipontos ao nível do solo, que também acabam por ser elevados, né, em função dos obstáculos laterais, a solução acaba sendo ideal também a utilização de laje steel deck com estrutura metálica. Sobre helipontos, a gente poderia estar falando relativo a custo dessas obras, né? Então, à medida que se desenvolve um projeto de estrutura metálica com rigor de fabricação maior, ou seja, se consegue fabricar uma estrutura em CNC, em computador, 100% aparafusada, se consegue fazer uma estrutura mais barata do que uma estrutura metálica artesanal, que são as que normalmente são feitas no mercado por aí, né? Então, os helipontos que a gente produz já vêm dentro dessa tecnologia de utilização de CNC com galvanização a fogo, o que possibilita estar fazendo uma obra 100% aparafusada.